A física é tu analisar as coisas que estão ao teu redor e tu ter aquela curiosidade em saber por que isso está acontecendo. Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UXplay Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. Hoje vamos falar com a professora e coordenadora do Núcleo de Apoio ao Ensino da Física na Universidade de Caxias do Sul, Cristiane Marim. Professora, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por aceitar participar do UXplay Podcast. Com certeza temos muito o que conversar, professora. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e espero que sim, espero que tenhamos muitos assuntos para falar e principalmente que eles sejam relacionados à física, então. Com certeza, né, professora? Vamos começar, então, contando um pouco da sua história. Né? Como que você se interessou pela física, né? Como que esse campo gravitacional da física lhe trouxe para esse caminho? Então, primeiro eu vou te contar um segredo. Eu não gostava de física. Física era uma das minhas matérias, eu gostava na escola, mas não, ela lá e eu aqui. E eu entrei na universidade aqui em Caxias, eu sou formada, então, pela UX, em licenciatura plena em matemática, com habilitação em física. Porque naquele tempo não tinha só matemática, tinha física junto, e eu disse, não é bem o que eu quero, mas tudo bem, vamos dar um jeito. Lá pela metade do curso, a física já parecia muito mais atrativa, porque eu tinha experimentos, principalmente, aulas de laboratório, não era só cálculo, e eu comecei a gostar um pouco mais de física. E depois disso eu acabei terminando a graduação, também fiz um mestrado aqui na universidade, em Ciência e Engenharia de Materiais, onde, pelo próprio nome, tu deve imaginar que tem muito mais física. Claro, tem a matemática, onde a gente faz todos os cálculos, mas tinha muita física. E aí eu comecei a me apaixonar um pouquinho mais pela física. Quando eu fui para o doutorado, eu fiz o doutorado na URGS, no Instituto de Física, no Laboratório de Implantação Iônica. Aí, bom, né? Eu acho que daí para diante a física já me cativou e eu disse assim, não, eu acho que é essa parte que eu gosto. E tanto que depois eu ainda fiz, então, a licenciatura em Física. E aí hoje não. Hoje o meu coração, eu sempre digo, eu amo a matemática, mas o meu coração é da física. Que legal, professora. Mas sempre teve, assim, a ideia de fazer, de estar nesse campo? Ou pensou em fazer outra coisa lá atrás, professora? Você, sei lá, médica? Não, enfim. na verdade, eu acho que é bem engraçado. As pessoas sabiam o que eu ia ser antes de eu mesma. Porque eu não tinha muita ideia, minha mãe é daquela família que tu tem que fazer uma graduação, escolhe uma profissão, o que tu escolher tá bom para mim, mas escolhe alguma coisa. Eu disse, tá, tudo bem. Aí eu comecei a fazer algumas análises do que tinha na universidade, já que eu sou daqui de Caxias, e eu pensei, bom, eu vou fazer administração. Daí eu pensei, tá, mas eu não tenho nenhuma empresa para administrar, não... Aí eu disse, tá, vou fazer geografia. Eu amava geografia, por causa do professor na escola. E aí eu descobri que naquela época não tinha geografia na UX. Aí eu disse assim, tá, tudo bem. Aí eu pensei, tá, então eu vou fazer moda. Eu acho aí no máximo a parte de criação e tudo mais. Mas moda naquele tempo ainda no Campus 8, era muito longe, não tinha como. E aí eu olhei e disse assim, olha só a baita decisão, né? Vou fazer matemática. Eu era boa na escola, então eu vou fazer matemática. E assim eu me matriculei em matemática. Mas o mais engraçado é que muito tempo depois eu encontrei colegas de escola e que não sabiam o que eu tinha feito e me disseram assim, tá, tu virou professora, né? Então todo mundo sabia que eu ia ser professora antes do que eu mesma, né? Sim. Então a minha, acho que é a vocação. Porque hoje qualquer coisa que eu penso em fazer, eu penso em fazer um novo curso. Eu nunca penso em fazer, por exemplo, engenharia elétrica para ser uma engenheira eletricista. Uhum. Eu faria engenharia elétrica para dar aula de alguma disciplina dessa área. Então, eu vejo que eu realmente sou apaixonada pela minha profissão e eu acho que sem querer, né, eu acertei.
É isso mesmo. Inclusive, teus olhos brilham quando você fala isso, fala com o coração, né? Muito legal, professor. E vamos entrar já no campo da física, né, professora? Porque toda vez que eu, particularmente, escuto falar em física, na matéria, a palavra física, me lembro de Albert Einstein, né, e a teoria da relatividade. Eu disse, é difícil, complexo, vamos lá. Mas, enfim, professora, para quem não conhece a física, o que estuda, o que é a física e o que estuda a física? Bom, então vamos fazer uma definição simples de física. A física ela é uma ciência que estuda a natureza. Ela estuda os fenômenos que acontecem ao nosso redor. Eu sempre digo que a física ela é uma ciência que ela vai estar estudando tanto qualitativamente quanto quantitativamente as coisas que estão ao nosso redor. Então, eu vou estudar, por exemplo, por que hoje a temperatura está baixa, ou o que é o delta de temperatura, por quanto que vai variar essa temperatura hoje, que escala que eu estou medindo essa temperatura. Então, eu só falar que está 10 graus, chega, eu preciso falar que está 10 graus Celsius. Então, a física é isso, a física é tu analisar as coisas que estão ao teu redor e tu ter aquela curiosidade em saber por que isso está acontecendo. E aí, depois que tu entende o porquê que isso acontece, aí sim, tu começa a ir atrás vamos quantificar isso, vamos calcular, vamos ver quais são os valores que eu posso atribuir a esse sistema. Mas a física é o estudo das coisas ao nosso redor. São as leis que regem o universo, basicamente. Quais são as forças, quais são as equações que podem, então, me fornecer algumas informações do que eu tenho. Porque ela também está ligada muito à questão, professora, espacial, né? A física tem muito do universo, Isso chama também bastante a atenção, acredito eu, de alunos, né? Chama. Sabe que eu brinco com os meus alunos, porque a astronomia é um mundo encantado, né? Todo mundo algum dia já se viu pensando, né, em fazer astronomia, em entender sobre o que acontece nos céus, o que tem além do nosso planeta, da nossa galáxia. E eu sempre brinco e digo assim, sim, é fantástico. Não é a minha área, é fantástico, mas volta um pouquinho. Porque antes da gente começar a pensar em velocidades extremamente altas, como a velocidade da luz, ou em distâncias, né, que a gente tem distâncias anos-luz. Então, anos-luz é uma distância, não é tempo, é uma unidade de distância. Então, quando eu estou falando disso, volta e vamos estudar primeiro o básico, o que a gente já tem aqui, o que a gente tem perto. Então, nós vamos precisar, para entender a astronomia, da física básica. Então, se ela te fascina, se tu quer entender um pouco mais sobre isso, tá, então vamos começar pelo princípio, vamos estudar quais são as unidades fundamentais, quais são as grandezas físicas que a gente tem, como é que a gente faz para somar, para subtrair, porque eu vou te contar um segredo, tá? Em física, 2 mais 2 pode não ser 4, porque depende do tipo de grandeza que tu tem. Se ela é uma grandeza vetorial, se ela é uma grandeza escalar, e aí começa a magia. Porque eu tenho que, além de querer entender, eu vou ter que querer estudar isso também. E a física, então, faz com que o aluno, a pessoa que gosta da física e quer seguir, né, nesse campo, precisa ser uma pessoa curiosa. Precisa amar a vida, se questionar o mundo à sua volta, né? Mas se nós pensarmos atualmente, no meu tempo, quando eu tinha que fazer uma pesquisa bibliográfica, meus alunos que nem me escutem, mas eu tinha que procurar na Barça, que era uma coleção de livros, as quais eu nem podia tirar xerox, porque senão eu acabava desgastando a página do livro. Tu tinha que ir para a biblioteca, tu copiava, o único tema que tinha, se tu queria saber sobre galáxia, era aquele parágrafo, e daquele parágrafo lá tu ia resumir e tu ia fazer a tua pesquisa. Ou tu ia pegar mais alguns livros, tu ia para a biblioteca municipal, se não tinha na escola. Hoje não, hoje a gente tem o acesso do que a gente tem dúvida na palma da mão. Hoje a gente tem um celular e o celular ele pode nos dar todas as respostas. Agora, basta a gente saber fazer as perguntas e saber procurar onde procurar as respostas. Porque nós temos muitas páginas de internet que elas são editáveis, onde qualquer pessoa pode editar. Então, eu também posso, se eu vou simplesmente colocar uma pergunta e pegar a primeira resposta, ter uma resposta totalmente errada, totalmente incoerente. Mas, sim, a física é o estado de curiosidade. É tu querer saber mais sobre o que está acontecendo.
Agora, o aluno, por exemplo, do ensino fundamental, que você também dá aula para o Sim. fundamental, para o médio, ele pode cair nessa armadilha, não é, professor? Porque eu fazendo uma pesquisa para a gente fazer esse bate-papo aqui, eu entrei no YouTube e tal, e um cidadão lá começou a explicar algumas coisas sobre física. Eu disse, não, pera aí. Isso aqui, eu digo, quem é você, né? Tu não tem uma formação, e se tu for na influência do que ele disse, com certeza tu acaba se perdendo ali no caminho. Isso é uma coisa que veio com a era da internet, né? A gente tem que aprender a selecionar, a filtrar o conteúdo que a gente está absorvendo e, como tu falou, procurar pessoas que saibam do que elas estão falando, canais confiáveis, sites confiáveis e, principalmente, na minha opinião, nunca deixa o livro de lado. Eu sempre falo para os meus alunos, tu está fazendo uma pesquisa, tu tem que, em algum momento, fazer uma referência, né, a um livro. Porque tu abriu um livro, tu pesquisou, tu pode depois ter visto videoaulas, tu pode ter acessado, né, uma imagem que te trouxe uma ligação melhor, tu conseguiu compreender melhor o conteúdo, mas tu tem que fazer essa colocação de, tá, pera, isso aqui é confiável? Quem é que está me falando isso? É um aluno de física, é um professor ou é simplesmente um curioso da internet? Esse assunto ele é real, é verdadeiro? Ou daqui a um pouco eu estou absorvendo alguma coisa, eu estou levando para frente uma informação que é falsa? Professora, agora no ensino fundamental, no ensino médio, você não tem aquela opção. Você está lá com as matérias, você vai estudando, enfim. Agora, depois, né, você já tem, alguns fazem a escolha das ciências, como física, matemática. Como é que você observa, professora, quando você fez a sua graduação, a procura dessa matéria, enfim, dessa área da ciência na nossa região? Ou qual a sua visão, assim, do Brasil, digamos, né? Eu acho que hoje em dia nós temos uma baixa procura pela licenciatura. Até pelo... É ruim dizer essa palavra, mas pelo meio que o descaso do ensino. Então, o ensino ele acabou ficando de lado, ele não é prioridade, né, em sua maioria no nosso país. Então, muita gente ainda não tem mais essa, acaba indo mais para a engenharia, acaba indo mais para algo aplicado do que, de fato, para a licenciatura. E isso para qualquer tipo de licenciatura. Mas eu acho que sempre vai existir. Sempre vai existir aquela pessoa que nasceu com a vontade de ser professor e que quer ser professor. E, principalmente, que daqui a pouco quer mudar a área. Porque, por exemplo, hoje aqui na universidade, vou fazer minha declaração infinita pela física, o curso de física é um dos melhores do país. Porque o curso de física, ele recentemente recebeu nota 5 na ENAD. Então, o ENAD é o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes. Então, nós temos a maior nota. E isso é um grande orgulho para mim, como professora da instituição, como para também todos os alunos que estudam aqui. Então, eu acho que ele é um curso bem visto, né, a todos os olhos. Se daqui a um pouco o aluno estava saindo de Caxias para ir para Porto Alegre, para uma federal, ele vai começar a pensar diferente. Opa, eu tenho um curso de alta qualificação na minha cidade. E, além disso, desse curso que é presencial, nós temos na UX também a segunda licenciatura em Física. Então, se por acaso for que nem eu, que lá no começo gostava de uma, mas agora já tem um amor por outra, tu pode fazer. E a segunda licenciatura ela é EAD. Então, ela contempla todas as pessoas do país ou fora do país, mas que daqui a pouco tem um conhecimento na língua, né? Já que é um curso ministrado em português. Então, eu acho que a licenciatura ela sempre vai ter um coração que quer. E o principal, tu tem que entender que não é porque tu está fazendo licenciatura que tua única opção vai ser professor, né? Vai estar dentro de sala de aula. Exatamente, eu ia entrar justamente nesse ponto, professor. E aí, professora, a partir disso, né? Bom, não vou ser professor ou professora. Tenho conhecimento só. Tenho conhecimento só. Qual o meu mercado, quais as minhas possibilidades? Então, a questão é que aqui na universidade hoje nós temos o curso de licenciatura em Física. Então, de fato, a prioridade dele seria para o estudante acabar se tornando professor de ensino fundamental, de ensino médio, ou daqui um pouco com uma outra formação, um mestrado, um doutorado de ensino superior. Mas o que acontece? Por exemplo, eu quando me formei, a minha primeira graduação foi em matemática com habilitação em física. E eu fiz o mestrado e doutorado na área de engenharia, na área de materiais. Então, isso acaba me dando qualificação e conhecimento para que eu trabalhe, por exemplo, num laboratório,
né? Trabalho com alguma técnica de análise. Isso me dá a qualificação para que eu trabalhe numa empresa. Aqui em Caxias a gente tem, né, o Polo Metal Mecânica, são grandes empresas, e muitas delas têm espaços para pessoas que não são engenheiros, né? Ou seja, eu preciso sim de um profissional formado em física, de um profissional formado em matemática, de um profissional formado em química, porque eu posso estar atuando como físico mesmo. Então, eu posso estar prestando uma consultoria também nesse assunto. Então, tu acaba não ficando só em sala de aula. Tu pode também, com a graduação de física, trabalhar numa empresa. Que bom que você tocou nesse ponto, até pela nossa região, né? As possibilidades, e o aluno ou a pessoa interessada também pode, aqui dentro da própria universidade, ter essa base para isso, porque você trabalha aí no núcleo de apoio, né, ao ensino da física. Então, dentro desse núcleo de apoio, existe já esse direcionamento, enfim, professora, para esse campo? Então, vamos falar um pouquinho do NAEF. Vamos. O NAEF é o meu cantinho, eu sempre digo, é um cantinho onde a gente acolhe todos os estudantes, principalmente os de física, mas todos são sempre bem-vindos. Para quem é da universidade, ele fica no bloco G, na sala 215. Então, está convidado a aparecer um dia lá, tomar um café conosco. Bloco G? 215. Vamos reforçar, né? Vamos Isso, fazer o jabá. o jabá. Então, o NAEF ele é um espaço para o estudante vir tirar as dúvidas das disciplinas fundamentais de física e das disciplinas de física do curso. Por quê? Quando a gente fala de física, no geral, a gente acaba pensando do curso de física. Mas nós temos toda a área das exatas e engenharias, que todos os cursos, ou a sua grande maioria, têm as físicas fundamentais, que no geral são 3. Então, a gente conhece, tem nomes específicos, mas todo aluno, né, que se preze conhece como Física 1, Física 2 e Física 3. E vamos pensar lá, tu tá com dúvida, tu não conseguiu resolver uma questão, ou então tu entrou na universidade justamente esse ano, tu veio de 2 anos de pandemia, onde o teu ensino foi um pouco complicado, digamos assim, conturbado. Então, tu pode aparecer no NAEF, tu senta lá, tu vem tomar um café, tu tira as tuas dúvidas. Eu ministro minicursos também, então esses minicursos, eles são disponibilizados, na verdade, tanto para os alunos, quanto para pessoas de fora da universidade, ou seja, para a comunidade em geral. E eles abrangem esses conteúdos introdutórios da física. Então, daqui a um pouco pode ser que tu seja um aluno de ensino fundamental ou de ensino médio e tu tem curiosidade, tu pensa em fazer física, tu pode participar desse minicurso e ver se isso realmente te encanta ou não. E tu já estou na universidade, estou com dúvida, eu vou bater lá no NAEF. Eu vou lá porque eu sei que o pessoal que está lá, a equipe do NAEF sou eu, né, a prof. Coordenadora, eu atendo lá nas quartas-feiras e nós temos 2 estagiários, atualmente a Bruna e o Breno. Então, eles também são alunos da física, eles estão lá para tirar as dúvidas dos alunos. Então, sim, indo no NAEF, tu também consegue ter uma ideia do que são as disciplinas de física, tu troca uma ideia com pessoas que já estão fazendo essa disciplina. Eu acho que tem uma boa interação, né, com os alunos que já estão na universidade. E isso enriquece, né, professora? Porque você passa a ter justamente a consciência, ok, eu quero. Ok, eu não é o meu caminho, ou então sim, né? Onde que eu vou seguir a linha da física. Eu só quero retomar um pouquinho, porque o NAEF ele traz essa possibilidade, e eu acabo fazendo uma análise aqui, já que estamos falando de física, que é gostar do pensar também, né? Porque você, através da curiosidade, mas o país também precisa incentivar isso, né, professora? E nos países de primeiro mundo, nós sabemos que os grandes cientistas estão sendo apoiados, né? Então, existe essa necessidade também no nosso país, assim como o NAEF faz, como a Universidade de Caxias do Sul faz, de dar esse incentivo, né, para que a gente possa, enquanto país, em todas as áreas, já que você falou também das empresas aqui de Caxias do Sul, se desenvolverem. Claro, principalmente nessa área de ensino, né? A gente precisa de um suporte. Eu preciso entender que a educação ela é fundamental.
Concordo contigo, isso é bem assim mesmo. E a tecnologia, ela veio também, professora, como um ponto positivo, ajudar na física, porque a gente, voltando um pouco no tempo, a gente sabe que, às vezes, os cálculos eram feitos, né, no papel, enfim. Agora nós temos a possibilidade do computador. Isso amplia também o mercado até de trabalho para os estudantes de física, para os físicos? Amplia porque daqui um pouco, como eu comentei, né, tu pode estar trabalhando como um técnico em alguma coisa, em algum laboratório, seja de uma empresa, de uma universidade ou dentro de uma escola, e aí tu pode estar utilizando isso também, esse recurso da tecnologia. Uma coisa que a tecnologia veio para ajudar em muito, e aí pensando a nível de escolas, daqui um pouco da rede estadual, por exemplo, eu lembro que no meu tempo as escolas elas tinham poucos recursos para ter laboratório montado e conseguir fazer. Apesar de que muitas vezes a gente pode fazer um experimento com coisas que a gente encontra em casa, hoje a gente tem, por exemplo, um software onde eu entro e eu consigo fazer uma simulação. Eu consigo tentar visualizar. Eu brinco que hoje sempre que eu dou a primeira disciplina, né, a primeira disciplina de física, nós começamos a entrar em contato com força, resistência do ar. E aí tem um vídeo que, no meu tempo, quando a professora me disse assim, olha, uma bola de boliche, ela cai ao mesmo tempo no solo que uma pena. Se eu largar uma pena e uma bola de boliche, ambas vão chegar no solo ao mesmo tempo. Se eu não considerar a resistência do ar. Ou seja, se eu estou no vácuo, né, eu não tenho ar, eu não tenho atmosfera, as duas vão chegar ao mesmo tempo. A gente dizia amém para a professora deve estar certa, não, ela estudou. E aquilo ficava no nosso imaginário. E hoje esse experimento foi feito. Ele foi feito dentro de uma câmara de vácuo, existe esse vídeo, então a gente sempre disponibiliza para os nossos alunos, onde tu enxerga. Então, além de acreditar no teu professor, tu consegue visualizar o que está acontecendo. Então, sim, a tecnologia hoje só veio para nos ajudar. Ela consegue esclarecer as nossas dúvidas. Hoje eu já não preciso mais imaginar um modelo atômico planificado no plano do quadro negro. Eu já posso visualizar ele em 3D. Eu posso rotacionar ele na minha frente. Certo. E enxergar as posições dos átomos. Quando eu era pequeno, assisti o seriado que era Cosmos, com Carl Sagan. Então era bem limitado. E hoje você tem aí a possibilidade da tecnologia de fazer esses cálculos e visualizar no computador ou no software. Sim, enfim, não é mais só a série, não é mais só o filme. Uhum. A gente consegue perceber que essas coisas elas estão ao alcance da palma da nossa mão. Uhum. Tu não precisa mais hoje, por exemplo, ir até os Estados Unidos para conhecer a NASA. Tu consegue acessar o site da NASA, tu consegue descobrir o que a NASA faz ou não faz, tu consegue ter informações que até então não existiam, né? A gente tinha que viajar longas distâncias para isso. Com certeza. Professora, e voltando à questão dos alunos, né? Uma pergunta que se fazia, pelo menos eu com a minha turma, na época, estou me usando como referência aqui, porque é o que hoje mudou, né? Você sempre se perguntava, tá, mas no que eu vou aplicar isso quando você é um aluno? Tá, eu estou aprendendo todos esses cálculos aqui, tá, mas ok, né? Eu vou fazer uma decoreba aqui e vou tocar para frente. Como que se incentiva o aluno e como que na física você mostra a aplicação disso no dia a dia, já que ela é ampla, como você falou, e está em tudo, né, professora? Eu acho que a física, para mim, o que ela brilha os meus olhos, o que ela me encanta é justamente essa questão de eu entender o que está acontecendo. Eu consegui ver uma aplicação. E a física é a parte legal da matemática, né? Porque enquanto lá na matemática tu aprende a calcular a fórmula de Bhaskara, que todo mundo olha lá, como é que eu resolvo uma equação de segundo grau, e aí tu fica lá, tá, e para que isso serve? E aí na matemática tu simplesmente olha e... Então, para encontrar, né, o valor de x. E o teu aluno fica com aquele sentimento de, o que eu vou fazer com o x? Pois é, na física eu pego essa equação e eu te digo que, bom, essa mesma equação, essa mesma resposta, ela pode te fornecer, por exemplo, a trajetória que a bolinha de papel vai descrever até cair na lixeira. Ou que a tua bola de basquete, já que daqui um pouco tu é um jogador de basquete, vai descrever até chegar na cesta. Ou então, daqui um pouco, aquele lindo gol de bicicleta, eu posso analisar ele também, através de um movimento bidimensional, onde eu estou aplicando essa equação. Mas antes de aplicar, eu acho que, de novo, sim, tudo tem uma explicação e um porquê. Mas eu acho que para a gente chegar na aplicação matemática, antes tu pega a parte curiosa da física.
né? Tu entender, tá, para que serve? No que eu vou utilizar isso? Então, eu poderia dar um exemplo. Nós estamos falando de eletricidade e magnetismo, a famosa eletromag. Das 3 físicas, ela é a física que dá uma certa palpitação nos alunos. E até entendo. Por quê? Porque a gente está falando de cargas elétricas, a gente está falando de coisas que a gente não enxerga, que não é palpável, eu não estou pegando na mão, né? Eu acredito que acontece. Quando eu estou falando dessas cargas em movimento, que eu tenho uma corrente elétrica, eu já sei que é verdade porque todo mundo um dia já levou um choque. Então, eu sei que se eu botar o dedo na tomada, existe alguma coisa lá que vai me machucar. Mas antes de eu te fornecer um circuito extremamente complexo para resolver, uma associação de resistores, de capacitores, vamos tentar entender antes isso em casa, né? O que é um resistor? Onde é que eu tenho um resistor? Hoje a gente já não tem mais aquelas lâmpadas incandescentes que esquentavam absurdos. Sim. E iluminavam de uma forma satisfatória, só que nós tínhamos um consumo muito alto. Por quê? Porque ela gerava muito calor. Então, era muito mais calor, eu dissipava muito mais calor do que eu tinha energia luminosa. Então, hoje nós temos o LED. O LED, basicamente, não gera calor. Se tu tiver que trocar uma lâmpada de LED, tu não precisa se preocupar em ir lá desrosquear e queimar o dedo. Ela está fria, tu desenrosca e tu coloca. Então, eu acho que essas questões que a gente consegue analisar, tu entender para que serve, é mais interessante. Depois tu calcula. Então, o meu disjuntor desarmou. Por que o disjuntor desarmou? Bom, porque eu tenho uma corrente muito alta passando. O que é uma corrente? Então, uma corrente elétrica. É uma quantidade de elétrons, é um fluxo de elétrons muito grande. Mas se desarmou, isso é muito comum, tá? Incrivelmente é comum. Eu vou lá e eu vou trocar, né? Ele não está mais funcionando, eu vou botar um que suporte uma corrente maior. Eu vou ter a mesma corrente, eu troquei o disjuntor, ele era um dispositivo de segurança, ele não vai mais desarmar, porque agora ele entende que ele pode ficar armado até uma corrente maior, só que o fio, a fiação que eu tenho é a mesma. O que vai começar a acontecer? O fio vai aquecer, ele vai derreter, ele vai encostar, vai dar um curto e vai pegar fogo. Então, pensando em tudo isso, tu entendeu? Isso já deve ter acontecido, ou tu já deve ter escutado essa história. Na minha casa tem um disjuntor, eu consigo visualizar. Então agora eu vou te mostrar um circuito, agora a gente vai resolver matematicamente, depois que tu entendeu para que serve. E a física traz justamente essa questão me corrija se eu estiver equivocado, da objetividade, da profundidade e o entendimento. Isso aconteceu por isso, isso e isso, certo? Mas você falou daquilo que não é palpável. Se eu compreendi bem, eu quero fazer justamente essa questão para você, professor. E as coisas que não se consegue na física fazer ali o experimento científico, como que o físico observa e quais as perguntas ou a pergunta que entre os alunos chama a atenção para um campo que foge um pouco daquilo que está no nosso dia a dia, professora? Parte boa da física é que a maioria dos experimentos, e principalmente esses que estão no escopo dessas disciplinas básicas, eles conseguem ser demonstrados em laboratório. Então, na universidade, todas as aulas e as disciplinas de física, elas são acompanhadas de laboratório. Ou melhor, elas são ministradas dentro do laboratório. Então, tu consegue, através de alguns recursos, fazer aquela demonstração daquele experimento. Então, eu posso demonstrar, por exemplo, um feixe de elétrons num tubo de raios catódicos, que é a nossa antiga televisão. Lembra aquela de tubo que parecia uma caixa de abelha? Lembro bem. Pois é, a gente faz aquele experimento em sala de aula, e se eu pegar um ímã, eu consigo perceber que eu consigo desviar aquele feixe. Talvez eu não tenha isso para fazer em casa, mas na universidade tem. Então, eu consigo tentar achar uma forma melhor de visualizar essas grandezas, ou essa carga, por exemplo, uma carga elétrica que eu não enxergo, que é um tamanho muito pequeno. Até porque daí, de repente, assim, eu não estou enxergando a olho nu, mas eu posso ir para um microscópio óptico, que eu tenho uma amplificação, acho que de umas 3.000 vezes, talvez mais. Mas eu posso também ir para um microscópio de varredura, onde eu consigo olhar toda a superfície. Ou, por exemplo, no doutorado eu trabalhava com microscópio de transmissão,
A minha amostra, para te ter uma ideia, ela tinha 3 milímetros, aqueles 3 risquinhos da régua, de diâmetro. Então, era um círculo, né, de 3 milímetros. E eu tinha que, na região central dela, fazer um buraquinho que ela ia ter espessura de micrômetros ali. Que ali eu ia ter um feixe de um feixe de elétrons que ia atravessar a amostra e analisar a composição. Então, até hoje, eu me encanto com as minhas amostras quando eu vejo lá as minhas nanopartículas. Olha. Então, eu estou dizendo que eu estou conseguindo enxergar coisas da ordem de 10 na menos 9. Né? Então, a gente tem como enxergar. Talvez não no dia a dia, não na minha casa. Mas dentro de uma universidade, com os equipamentos certos, a gente consegue fazer essas visualizações, sim. E não que seja algo que a gente traz como abstrato, né? Porque Exato. não enxergamos, mas não Isso. significa Que não está ali. que não está ali. Exato. Perfeito, professora. E aí eu acabo me recordando de um livro que eu li, que é do Código da Vinci, que é famoso, né? Aham. Do Dan Brown, que fala do CERN e o acelerador de partículas. Você estava falando e eu estava me lembrando aqui, basicamente, ou de uma forma bem mais Claro, mais simples. mais ou menos é isso, A ideia prof. é isso. Sabe que eu me lembro do CERN logo que, quando estourou a ideia de que eles estavam construindo o CERN, Aham. eu estava dando aula numa escola estadual. Eu ainda não tinha chego na UX, então isso faz algum tempo, né? E eu lembro que eu fiz um trabalho com os meus alunos e que naquela época todo mundo estava muito preocupado que o CERN ia fazer a colisão entre elétrons e partículas elementares e daí ia gerar um buraco negro, Sim. ia ser engolido e o mundo ia acabar. E aí todo mundo até comentava, será que a gente já não está tudo dentro do buraco negro, né? Sim. Então, sim, a ideia é exatamente essa. Mas aí, assim, a gente pode, ao invés de ir até lá na França, para observar, o CERN tem visitas online. Tu consegue fazer toda essa visitação online pelo site deles. Tu consegue acompanhar, ver toda a montagem, tamanho dos equipamentos, os grandes ímãs que são utilizados para fazer a curvatura dessas partículas. Então, tu consegue fazer isso online. Isso é algo bom que a tecnologia nos trouxe. Tu consegue fazer uma simulação desses experimentos em escala menor no laboratório de física da UX também. E o meu doutorado, então, na URGS, foi nessa área também. Eu tinha não era um acelerador de partículas, mas era um acelerador de íons, né? Então, um implantador iônico. Então, é um pouco O que menor. é um íon, professora? Um íon... Não perde a linha, né? Ah, Eu não. interrompi. Mas o que é um íon? Um íon, então, é quando tu tem um átomo que ele perdeu ou ganhou um elétron. Então, tu tem um íon. Vamos pensar ok. assim. Tá. Né? Ele estava estável e agora ele perdeu ou ele ganhou um elétron, então tu tem um íon. Então, tu acelera esses íons. E através da aceleração deles, ou melhor, do movimento deles, eles vão penetrar numa amostra e tu consegue analisar a composição dessa amostra. E o mais legal é que tudo isso tu pensa, é física. Pois é, mas eu posso ir, por exemplo, para a ciência forense. Eu tinha colegas que trabalhavam com análise balística, que tu sabe, durante um tiro, com o resíduo que ficou na mão de quem atirou ou da pessoa que foi alvejada. Exato. Com o resíduo químico, analisando os elementos químicos presentes, tu consegue saber de que arma que foi feito o disparo. Então, isso também consegue fazer análise num laboratório de física. Então, isso um físico também pode fazer, também pode trabalhar. E essas pequenas, infinitas, minúsculas partículas dentro desses experimentos, professora, você está falando e eu lembrei do grafeno, aqui que a universidade aqui trabalha. Tem o grafene. Dentro desses processos, acabam se descobrindo também partículas que podem se transformarem, né, em produtos, enfim, e ser usados na NASA, por exemplo, também. A física, ela é brilhante porque muitas coisas elas acontecem porque a gente quer, mas muitas coisas elas acontecem por acaso. Então, por exemplo, tem trabalhos do meu laboratório lá em Porto Alegre, na URGS, que aconteceram desse jeito que tu está falando. Foi uma amostra que foi feita uma análise e aí ninguém mais usou e ela ficou na gaveta por 5 anos. E depois de 5 anos alguém pegou aquela amostra e, deixa eu dar uma olhada como é que está isso aqui. E descobriu que o efeito de tempo causava uma modificação muito grande. E aí foi feito todo um outro trabalho, acho que foram 2 ou 3 trabalhos de doutorado, em cima desse aging,
desse envelhecimento da amostra, onde a gente conseguia simular isso, agora não mais em 5 anos, e sim com condições de laboratório, de pressão, temperatura, para ver o que aconteceria com a amostra depois de um determinado tempo. Porque sim, esse material ele pode ser um material componente de um satélite que está lá no espaço. E aí eu preciso saber como é que esse material vai se comportar lá no espaço. Se com a chuva de raios cósmicos, de alta energia, esse material ele vai se manter, ele vai se deteriorar, o que acontece? Então, também faço isso. Que legal. E também faz o físico, né? Ou, no caso, você. Nós conversávamos aqui antes, né? No off, como a gente disse. Também faz as suas pesquisas, né? Além de estar dando aula, quer dizer, tem esse gosto e essa curiosidade pelas coisas, né, professora, pela vida. Eu diria que o físico e todo bom professor, né? O professor que se preze é aquela pessoa que vai estar sempre buscando um exemplo novo para o seu aluno, é aquele professor que vai pensar, eu estou sempre ligada, a gente tenta estar ligado no que está acontecendo para poder dar um exemplo atual e não ficar naquele exemplo de sempre, né? Então, por exemplo, teve um tempo atrás que entrou na moda o Pokémon Go. E aí o joguinho do Pokémon, ele não era em todo celular que ele rodava, porque tinha alguns celulares que não tinham um acelerômetro. Então, opa, o que é isso? E aí a gente pode trazer isso para dentro da sala de aula. Não tinha o giroscópio. De repente, aquele assunto que ninguém nem queria saber o que era, virou o assunto da sala de aula. Porque todo mundo queria saber como é que o joguinho funcionava. Então, sim, eu acho que o físico principalmente, né? Eu digo que eu cheguei, não existe físico muito certo. Quando as pessoas me diziam que todo físico era maluco, eu dizia, imagina, eu sou uma pessoa totalmente normal. Até o dia que eu fui para o cinema e aí eu comecei a ver um filme e eu olhei para minha irmã, olha que máximo, isso aí é aquilo lá. E ela me olhou assim, Cristiane, calma. E aí eu descobri que, realmente eu já não era mais a Cristiane, eu era, como todo mundo me conhece, a Prof. Cris Marim. Não é a Cris Marim, não é a Cristiane, é a Prof. Cris Marim. Então, todo mundo já me conhece dessa forma e, realmente, eu sou a Prof. Cris Marim. Eu sou aquela que eu vou para o mercado e eu fico pensando como é que a lata entortou, por que equilibrou aquela pilha de latinhas. Eu sou aquela pessoa que começa a chover e aí eu fico analisando por que formou o arco-íris ou não, né? Por que a luz está esquentando ou não. Como é que as pessoas estão nos escutando? Por que a minha voz é diferente quando eu falo e eu escuto uma gravação? Então, eu acho que... E, de novo, a parte boa é que hoje eu não preciso. Eu posso ir até uma biblioteca, mas hoje eu posso simplesmente pegar o meu celular, naqueles 5 minutos que eu estou de intervalo, e deixa eu procurar aqui como é que isso aqui funciona. E, normalmente, ele te traz mais informações, né? Tu procura uma informação isolada e, quando tu vê, tu já trouxe... Tu expandiu a tua mente para um mundo totalmente novo, né? E eu assisti o teu vídeo no YouTube que tu fala da voz, que depois nós vamos fazer aí o merchan também, professora. Mas eu acredito que também essa questão de você ter essa curiosidade, eu acho que isso é algo que é necessário também passar para o aluno, introduzir no aluno e também no nosso país, né? Porque muitas pessoas não querem saber algumas coisas, não é, professor? E quando você vai para o cinema e você começa a fazer uma análise e dizer isso é isso, você acaba meio que desconstruindo uma realidade. E a gente acaba entrando também um pouco não, porque a filosofia está em tudo, mas no campo filosófico, e a física, ela, conversando aqui com você, eu vejo que tem muito disso, porque tem de construção e tem também de desconstrução. Como é que você observa esse nosso momento do país, da nossa cidade, da nossa região, nesse pensar e enfrentar aí as diferenças e mudanças, professora? É bem isso que tu colocou, né? Tu colocaste. A gente tem que ser curioso, a gente tem que ir atrás, a gente tem que procurar saber o porquê que acontece, se aquilo lá é verdade ou não. E, pois é, a gente tem o direito de ficar triste quando a gente percebe que aquilo lá não vem para a vida real, ou que aquilo lá não teria como acontecer, né? Então, por exemplo, uma das primeiras vezes que eu descobri que aquelas grandes explosões no espaço, que faziam um barulho absurdo, não existem, eu fiquei... Como assim? Né? Eu não sabia, fiquei sabendo agora, professora. O som ele é uma onda mecânica, ele precisa de um meio para se propagar. Então, significa que eu preciso de um sólido, de um líquido, de um gás, para que tu consiga escutar o som.
Lá no espaço não tem nada, tem o que a gente chama de vácuo, ou seja, a ausência de atmosfera. Então, se eu não tenho as moléculas de ar que vão fazer essa transferência do som, não tem. E aí, para mim, acho que o filme que mais me chamou a atenção nos últimos tempos foi aquele Gravidade. Que foi um filme que eu fui ver e começou e me deu uma certa angústia porque não tinha barulho nenhum. Porque eles estavam retratando justamente uma situação no espaço, onde eu não tinha, o som não ia se propagar. E aí eu comecei, olha só, até que enfim alguma coisa que retrata realmente o que acontece. Então, sim, isso é bem comum, né, de nós termos algumas situações que entram no fake news, né, onde o aluno acha que vai acontecer aquilo ali e vai passando o achismo, mas não, a gente tem que, de fato, pesquisar. Inclusive as cores das galáxias eu fui ver que não são tão coloridas assim também e que existe uma produção em si. Hoje eu tive duas pauladas aqui nesse podcast, chega professora. Chega a dar até assim, né, um desespero, porque tu olha que, então, né, não é bem assim que acontece, né, até a própria, eu sempre brinco, se nós fôssemos pensar em termos de cores, nós enxergamos o que a gente conhece como espectro eletromagnético. Então, eu estou analisando um campo elétrico e um campo magnético, a gente enxerga uma faixa muito pequenininha, que é o espectro da luz visível. Então, nós enxergamos lá do vermelho até o lilás, do maior até o menor comprimento de onda, ou da menor frequência para a maior frequência, dentro dessa faixa estreita. E eu, entre aspas, eu sempre brinco, graças a Deus. Porque dentro de todo esse espectro nós temos, então, o infravermelho, a gente tem o ultravioleta, a gente tem as ondas de televisão, as ondas curtas, as ondas de rádio, nós temos o raio-x, a micro-onda, que é a onda do nosso micro-ondas. Já imaginou se tu enxergasse todas essas ondas, tudo isso ao mesmo tempo, a bagunça que seria? Mas elas estão aqui. E, um exemplo disso, toda vez que tu botou um alimento dentro do teu micro-ondas, ele aqueceu. Tu ligou lá, apertou o botãozinho, ele aqueceu. Tu enxergou alguma coisa acontecer além do prato girar? Mas ele aqueceu. Então, tu sabe que mesmo tu não enxergando, a micro-onda está lá dentro. E sabe o que é mais incrível no micro-ondas? As pessoas sempre têm uma noção de que elas não enxergam porque é muito pequeno, o que não é verdade. Então, eu até desafio os nossos espectadores, quando eles chegarem em casa, a olhar na porta do micro-ondas tem uma tela. E é uma tela com alguns buraquinhos. E a micro-onda, ela é maior do que aquela tela, do que aquele buraquinho. Essa tela está ali justamente para impedir que a micro-onda, que dá o nome ao aparelho, ao micro-ondas, saia, para que essa radiação saia. Ou seja, se eu enxergo a tela e a micro-onda é maior, eu deveria enxergar a micro-onda. Eu não estou vendo ela porque ela é pequena. Eu não estou vendo ela porque ela não faz parte do nosso campo de visão. Nós, seres humanos, enxergamos só naquela faixa. Assim como se a gente pensar em som. A gente escuta dentro de uma faixa sonora, de 20 a 20 mil hertz. Abaixo disso, nas ondas infrassônicas, por exemplo, tu escuta o terremoto. Tu percebe o tremor. O que tu escuta são as coisas caindo. Mas o barulho do terremoto em si, daquela onda, tu não escuta, porque está longe, está fora da faixa de frequências que tu escuta. Então, o ultrassom também. Tu vai lá fazer um exame de ultrassom. O que é um exame de ultrassom? É um exame que trabalha em frequências que nós não escutamos. Certo. Mas esse som, ele consegue, essa onda, ela interage com o nosso organismo e forma uma imagem. E eu consigo ter uma resposta. Então, já percebi que a física também está na medicina, né? E em várias partes. Então, significa que existem muito mais coisas entre o céu e a terra que sonha a nossa van filosofia, professora? Sim, e a gente nem precisa ir para as galáxias. Se a gente pensar e estudar só o que tem aqui, a gente já vai descobrir que isso é infinito. Exatamente, porque a cada descoberta dessas surgem novas perguntas e novas descobertas, não é, professora? Se eu pegar um material e misturar com outro, o que eu vou ter?
Será que eu tenho um material novo que tem alguma propriedade interessante ou não? E temos muito o que descobrir ainda no nosso planeta, na nossa realidade aqui, né, professora? Apesar de eu gostar muito também dessa questão do espaço, enfim, dos astros, isso chama muita atenção. Agora, como é para um físico quando ele consegue ter a compreensão de um fenômeno? Isso com você já deve ter acontecido várias vezes e provavelmente a possibilidade de compartilhar com os alunos, professora. Eu digo que assim, eu espero que os meus alunos se encantem com os experimentos, assim como eu me encanto, né? Porque às vezes eu saio da aula e digo assim, gente, eu tô extasiada. Eu acho que quando a gente consegue relacionar tanto um fenômeno novo, né, uma nova descoberta, a gente fica muito feliz com esse conhecimento, com essa nova descoberta, com essa nova teoria, quando tu vê que uma teoria vira uma prática. Mas eu acho que quando tu consegue enxergar algo que tu tá ali só na teoria com um experimento simples, é fantástico. E para mim, quando o aluno me olha e me diz assim, gente, sabe aquela coisa que tu vê que acendeu a lâmpada? É fantástico. Eu acho que é onde tu percebe que tu cumpriu a tua missão, né? O aluno entendeu o que tu queria passar, ele conseguiu visualizar e, principalmente, se ele conseguir inserir isso no campo de pesquisa dele, no campo de trabalho dele. Porque, afinal de contas, eu tenho alunos que são da física, mas eu tenho alunos que são da engenharia, eu tenho alunos que são da química, eu tenho alunos que são apenas curiosos, né? Então, todos eles têm que conseguir enxergar e trazer para o mundo deles. Indo num outro campo da física, que acho que não é muito a tua linha, acredito eu, pelo que nós conversamos aqui, mas eu tenho que abordar esse assunto, claro. eu tenho que perguntar porque o papo está excelente. Quando nós falamos em física, se fala em ondas, né? O próprio Einstein também, com a teoria da relatividade, ele também, lá nas minhas pesquisas, fomentou a questão da mecânica quântica, e a minha questão é, o que é a mecânica quântica, professora, e a física quântica, ela está alinhada dentro da física, ela é um outro campo totalmente fora, porque se fala em ondas, e a física quântica se fala muito em ondas. Tá, então vamos lá. Vamos por partes. Né? Vamos por partes, vamos pegar. Então, eu sempre digo, o nome nos atrai, né? Assim Muito. como o espaço nos atrai quando a gente vê lá a física quântica, ou a quântica simplesmente nos atrai mais. Então, vamos pensar assim, vamos dividir a física em 3 partes. A gente divide a física no tamanho das... Vamos falar numa linguagem mais comum, nas coisas que estão presentes ao nosso dia a dia. Então, a gente traz a física clássica, a mecânica clássica. A gente está trabalhando basicamente com as leis de Newton, onde nós vamos analisar quais são as forças que vão movimentar ou parar um sistema. E aí a gente consegue fazer toda uma análise de movimento. Nós podemos trabalhar com coisas que estão numa velocidade muito próxima à velocidade da luz. E aí a gente está na relatividade. Então, quando a gente for trabalhar com planetas, satélites, galáxias, a gente sempre vai analisar a relatividade, porque o tempo ele é relativo, ele não é absoluto. O tempo, sim, ele passa de formas diferentes, ele não é absoluto. Então, mas isso só vai acontecer, a gente só vai ver essa dilatação do tempo se nós estivermos em velocidades muito maiores. Então, por isso que para nós, no momento, o tempo ainda é absoluto. A minha 1 hora é a mesma 1 hora que você tem, né? Sim. Eu sempre digo, as minhas 24 horas do dia são as mesmas que você tem, eu ainda não dilatei elas. Não perde a linha de raciocínio, mas eu preciso contextualizar. Por exemplo, no espaço nós temos as estrelas. Essas estrelas que brilham já não existem mais, já morreram. Mas cada uma morreu num tempo diferente. E aí por isso que elas brilham diferente. E eu observo elas dentro de um tempo só. É isso. Tu observa hoje o céu que está acontecendo, porque tu tem essa luz, ela está viajando numa distância muito longa. Né? Eu estou vindo de muito longe e então ainda enxergo o brilho dela, mas ela já morreu. Uma coisa fantástica, e eu vou te dizer, essa questão de espaço-tempo, tu já deve ter assistido, que é o filme Interestelar. Não assisti, eu vi ele passando. Recomendo para todo mundo que assista esse filme, nem que seja, eu sempre brinco com os meus alunos, porque a gente não tem muito tempo e o filme deve ter umas 3 horas. Assiste parcelado, tá tudo bem. Ele vai te mostrar justamente essa ideia de o tempo passar de formas diferentes. E é o que a gente costuma dizer que é o complexo dos gêmeos. Se eu tiver 2 gêmeos, né, então 2 irmãos,
um ficar na Terra e o outro viajar. Quando ele voltar, o da Terra envelheceu e aquele que estava viajando não, porque o tempo é relativo, ele passa diferente. Então, isso é bem retratado nesse filme Interestelar, é muito fantástico. Então, tu vai ter essa questão do tempo passar diferente. Mas isso a gente está analisando velocidades muito próximas à velocidade da luz. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Né? 300 milhões de metros por segundo. Eu vou fazer assim com a cabeça. É. A gente consegue ter uma ideia de que é muito grande. Mas quando a gente vai para a física quântica, então a gente está fazendo o inverso. A gente está trabalhando com partículas subatômicas. A gente está falando de distâncias muito pequenas, de tempos muito pequenos. Eu estou fazendo uma análise atômica. Eu estou analisando átomo por átomo. Eu estou analisando os elétrons, o movimento dos elétrons, como é que eu tenho, quantos átomos eu tenho. Eu estou analisando Então, eu posso dizer que quando eu trabalhei no doutorado com nanopartículas, eu estava trabalhando com essa parte quântica. Eu estava trabalhando com uma parte menorzinha. Agora, cuidado. Não vem me dizer que tu vai comprar um colchão quântico. A professora de física, eu sempre brinco, né? Tudo bem, cada um acredita no que quer. Mas quando a gente começa, né? Porque a energia do universo, também concordo. O universo tem bastante energia em todo o espectro que a gente não enxerga. Mas não. Né? Não vamos misturar o nosso achismo, as nossas crenças com a física. Talvez tu possa me dizer, prof, mas será que daqui a um tempo, isso que por enquanto é um achismo, não pode se tornar realidade? Pode. Né? A física está aí, a gente recém viu uma imagem do buraco negro, que até então todo mundo era só uma teoria, e ele se confirmou exatamente na teoria. Agora também foi conseguido ver uma imagem nova de Júpiter, vendo anéis, que até então a gente só sabia que os anéis estavam presentes. Então as cordas ainda são teoria também? Ainda são teoria. Os buracos de minhocas? Sei. Então, por enquanto, eles são teoria. Né? Ou seja, algum físico quis saber só da parte teórica, sem a aplicação, esse aí não está interessado no para que serve. Ele só quer fazer análise matemática. Ele foi lá e fez uma análise teórica e matemática, uma análise computacional. E ele vai chegar em alguma conclusão. Agora, quando que a gente vai provar se essa conclusão é real ou não, daí a gente deixa para o experimental. E aí pode acontecer que nem no buraco negro, demorar muitos anos. Certo. Então, por enquanto, o colchão quântico, não, ele não existe. Ele é o shampoo que tem nanopartículas de ouro. Então, né, ele vai vender, mas essas nanopartículas, elas são tão grandes que elas nem estão mais na escala nano, elas estão na escala micro. E quando as pessoas escutam micrômetros, nossa, deve ser uma coisa muito pequena. É a espessura de um fio de cabelo. Se você pegar um fiozinho de cabelo aqui, ele tem alguns micrômetros de espessura. Então, não é uma coisa que está tão longe da nossa realidade. A gente só não está acostumado a escutar esses nomes. Certo. E nós temos muitas coisas na nossa realidade aqui, né, professora? No tamanho das coisas. Depois do bate-papo desse podcast aqui, para a gente pesquisar e focar aqui, vários nomes, vários conceitos, várias coisas que podem nos deixar curiosos para ir atrás. E aí tu descobre que de uma cabeça de alfinete tu já construiu um mundo de informações novas, né? E inclusive no teu canal do YouTube você faz isso, né, prof? Fala um pouquinho pra gente, fala do teu canal aí, como é são os experimentos. Lembra que eu queria fazer moda em algum momento? Sim. Talvez eu gostasse dessa coisa do design, da criação, né? E aí eu comecei a fazer alguns registros no Instagram. E inicialmente, aí eu percebi, mas eu posso disponibilizar isso também no YouTube, que tem um alcance maior para todo mundo, não é todo mundo que tem redes sociais. O YouTube ele ainda é visto como uma rede com mais informações, né? E aí eu comecei, vamos lá, vamos filmar. E aí eu percebi que tinha coisas do nosso dia a dia, que muita gente queria saber por que quando eu ergo a tampa da panela de arroz e eu boto a cara em cima, eu queimo a cara? Por que se eu ficar só próxima do fogão, eu acabo me esquentando? Como é que funciona o micro-ondas? Se eu subir em cima da balança, afinal de contas, o que eu estou medindo? Peso ou massa? Né? Então, eu vou te contar. A balança mede peso. Ela mede peso, que é uma força. Mas o que ela nos fornece é uma massa em quilogramas. E é diferente. E a minha massa aqui na Terra ou na Lua ou em Júpiter é a mesma.
infelizmente, Não, não vai mudar. Mas o peso muda de acordo com a aceleração gravitacional. Então, eu comecei a perceber que esses videozinhos, essas coisas curtas, elas eram interessantes e elas podiam ser fornecidas numa rede social também, onde ao mesmo tempo que eu estou lá para daqui a um pouco passar o tempo, eu posso adquirir conhecimento. E daí veio a pandemia. Com a pandemia, veio, então, acelerou toda essa questão de produção de conteúdo, porque, afinal, eu não achava justo o meu aluno que estava tendo uma aula através da tela de um computador, ele não conseguia enxergar um laboratório. Então, o que eu fazia? Eu vinha para a universidade, botava meu tripé, filmava vários takes, juntava tudo da melhor forma possível Sim. e transformava num laboratório virtual. Então, o aluno que estava em casa, ele conseguia acompanhar a gravação sem ser acelerada, né, num tempo real ali, do que acontecia no experimento. E ele conseguia fazer isso em casa também. Então, sempre aparece. Às vezes aparece um aluno, prof, tu podia fazer um videozinho de tal coisa, né? Posso. Ou então alguém me manda, prof, olha que legal isso que o cara filmou, não sei aonde, tu sabe me explicar por que acontece? Eu, opa, olha, isso aqui poderia ser uma explicação, né? E aí a gente começa a entender o que está acontecendo e absorvendo coisas, conteúdo, e não só meme. Né? E tu deve receber muitos vídeos, professora, de alunos pedindo, prof, o que é isso? Prof, esse disco voador, ele tá aqui mesmo, é possível? Sim, eu amo essa parte, acho que essa parte das mídias sociais é a parte mais fantástica, eu sou encantada, porque eu sempre digo, se eu puder responder, manda. Manda que a gente vai analisar. Então, sim, eles me mandam, prof, vi tal coisa, tu sabe se isso é verdade? Aconteceu tal coisa. E aí eles vão, tu podia explicar por que aconteceu isso? Porque daí tem muitos vídeos que eles simplesmente filmaram. Tá, mas por que está acontecendo isso? E da mesma forma que tem alguns vídeos que são fake, né? Então, vira e mexe, o pessoal me manda também. Ah, tem lá um que apareceu esses tempos que tinha 4 garfos, moedinha em cada ponto e uma moeda no centro que girava. Daí eles me mandam, olha que máximo, prof. Isso é fake. Ou seja, ele foi gravado de trás para frente. Né? Primeiro fez uma coisa para depois fazer outra. Então, se tentar reproduzir isso aí não acontece. Não vai conseguir. Então, às vezes eu acho que, de novo, né, a gente tem que cuidar com a informação que a gente absorve, porque muita coisa é real, mas muita coisa não vai acontecer. Se tu tentar fazer na tua casa, não vai dar certo. E daí não é porque tu não fez certo. É porque aquilo lá não é real. Teve um da régua lá que me chamou bastante atenção. Acho que esse aí ele é top de linha do teu esse canal, aí o professora. pessoal gostou bastante. Era um experimento que estava todo mundo fazendo. Eu disse, tá, tudo bem, vou gravar, vou fazer aqui em casa. E é a questão da pressão atmosférica, né? Nós temos ar ao nosso redor e a gente tem a sensação de que esse ar não faz nada. Que ele só está ao redor ocupando espaço, literalmente, né? E, na verdade, não. O ar, ele é um gás e ele faz uma pressão, ou seja, eu tenho uma força que está sendo aplicada numa determinada área. Então, no momento que eu botava a folhinha em cima da régua, aquela folha, ela causa uma força e ela segura a régua, né? Mas aí as pessoas vão ter que procurar o vídeo para assistir e ver o que acontece inteiro. Mas é a mesma coisa se tu pensar, vou fazer uma analogia. Por exemplo, todo mundo um dia já fez. Pegou o pote de comida, né? Ah, sobrou alguma coisa do almoço, vou guardar num potinho e botou na geladeira. E fechou aquilo lá quente, morno, botou na geladeira e quando tirou o pote estava abaulado, a tampa estava para baixo. Sim. Pois é, o que aconteceu? É a pressão atmosférica, a pressão externa que está esmagando. Então, eu tenho uma força externa que está sendo feita sobre o pote, por isso que a tampa entorta. E isso que tu pensa só no teu potinho, já aconteceu com tanques de alumínio, de aço. Por quê? Porque a pressão externa era tão maior que a interna que esmagou, ele colapsa. Então, isso acontece também. Professora, olha, nós teríamos aqui mais umas 2 horas para ficar conversando e muitas perguntas aqui ainda para a gente fazer. Mas, infelizmente, nosso tempo, né, professora, é curto. Eu gostaria de saber, então, já que nós estamos aqui encerrando o nosso bate-papo, o que a professora faz quando ela não está dando aula, quando ela está na sua folga, não é? Quando não está fazendo pesquisas, ou enfim, né? Porque eu lembro do Isaac Newton, né? Você não fica na árvore lá, tá, lendo livro, esperando a maçã, ou mais
Mais ou menos assim? Mais ou menos isso. Eu ainda não estou esperando a maçã, né? Ela não... Por enquanto, eu não sentei embaixo da macieira. Mas no tempo livre, eu acho que... Como diz um aluno meu essa semana, eu acho que todo professor no tempo livre está pensando num exemplo novo. Mas eu gosto bastante de ler, eu gosto de ir pro cinema. Opa! E eu gosto de passear, de estar ao ar livre, de poder ir ver os meus pais, já que eu não moro mais com eles. Então, eu gosto dessa coisa de desacelerar, né? Qualquer coisa que nos desacelere é bem-vindo. Mas, sem querer, né? Eu tô sempre linkando com física. Não tem como. Não tem como, Não tem como tu simplesmente sentar e dizer assim, tu tá lá bem bela lendo o teu livro, e de repente tu olha, opa, isso poderia ser um exemplo daquela aula. E aí tu já sai anotando. Então, na via de dúvidas, leva um caderno e uma caneta junto. Porque alguma coisa tu já anota a ideia que aparecer. E música, professora, o que gosta? Tudo. Gosta de ir em show, enfim, teatro? Então, já gostei mais. Já gostei mais da muvuca, como eu costumo dizer. Hoje em dia eu prefiro mais a ideia do teatro. Eu gosto de ir para um teatro, ver um show no teatro, alguma apresentação. Eu acho mais interessante do que ir para aquela multidão. Não é mais a minha praia. Já foi. Mas assim, não descartamos a ideia de me encontrar por aí fazendo isso. Mas eu sou bem eclética, eu digo que eu gosto de tudo. Esses dias eu fui para um aniversário de uma aluna e estava tocando até funk, eu estava dançando com eles. Então eu acho que nessa parte é bem tranquilo. E toma uma bebidinha assim no relax ou não bebe nada? A prof não bebe, a prof Conhece fitness. A fórmula? É fitness? A prof é a prof fitness, a prof que dá conselho de alimentação, de exercícios físicos. Então eu vou para academia também. E adivinha o que eu faço na academia? Eu também analiso os exercícios de lá para ver onde é que tem física. Sim, eu faço isso. E agora eu já não dou mais desculpa esfarrapada na academia de que eu não consigo porque é difícil. Eu explico a física. Por que eu não consigo? Tem a explicação física. Sempre tem. Sempre tem. Mas, não. Eu gosto, hoje eu levo uma vida bem nessa ideia de que eu até prego para os meus alunos, de que eu acho que a gente tem que ter uma boa noite de sono, a gente tem que se alimentar bem, nutrir o nosso corpo, porque daí sim a gente vai conseguir pensar melhor. Então, hoje a gente toma o café. O café. Água, bastante água. E é isso. Tá certo. Então, professora, muito obrigado pela sua presença, por ter participado aqui do UXplay Podcast. Foi muito legal. Fica aqui reticências, né? Um próximo programa voltar e a gente continuar aqui esse bate-papo, porque faltaram muitas questões e com certeza é muito amplo esse assunto e sempre nos atrai muito. Também me atrai bastante o tema, professora. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz que tu tenha se sentido curioso com a física. Espero que os nossos ouvintes e espectadores também gostem, que eles também acabem pegando, nem que seja um pontinho para procurar e descobrir que naquele pontinho tem um mundo de coisas novas. E fica o meu convite, então, de novo, para te aparecer no NAEF, para todas as pessoas virem até a UX, conhecerem o curso de Física, conhecerem os nossos laboratórios. Nós temos os experimentos, vira e mexe, tem o UX Portas Abertas, onde toda a comunidade pode vir visitar, ver algum dos experimentos que a gente pode estar demonstrando, situações que acontecem na física, na prática. E daqui a pouco a gente encanta mais alguns alunos para seguir nesse fantástico mundo, né? Com certeza. Não falamos o endereço do teu canal para o pessoal te acessar, te procurar? Então, no Instagram tá como @profcrismarim e no YouTube, se eu não me engano, deve estar como Cristiane Marim, mas se o pessoal procurar pelo Instagram, tá tudo certo. Na universidade, então, é a professora Cristiane Marim. Se me acharem pela UX, por favor, me cumprimentem. Qualquer coisa pode me mandar e-mail, que eu também vou estar dando retorno. Certo, professora. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até. UXplay Podcast vai ficando por aqui. Nos acompanhe no YouTube, também no Spotify ou no Instagram, @UXplay. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.